Há exatos 7 dias a Nintendo anunciou o seu novo console. Uns amaram, outros odiaram, mas afinal de contas, do que esse carinha é capaz? Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Você já viu na vinheta, viu no thumbnail, já viu a gente falando que o assunto hoje é a capacidade de hardware, a capacidade de funcionalidade, a capacidade de rodar jogos, a potência do Nintendo Switch. Foi revelado há 7 dias, muita coisa rolou, muita coisa se especulou, temos as especificações aí parciais do console e já é possível traçar aí a sua potência, até onde ele consegue ir, se é que ele vai competir com algum outro dos consoles atuais e o que esperar das novas funcionalidades do Nintendo Switch. Você acompanha tudo agora. Melhor que aqueles caras que só lê matéria, né? Todo mundo só lê matéria, né? Eu vi um monte de vídeo que era matéria lida. Mas antes tem Levi Alves do vídeo Xbox One S. Sinceramente, eu não gosto da voz oculta. Foda-se. Por que você escolheu um cara que não gosta da voz oculta, vai aparecer na voz oculta? E é o primeiro, É você o reparou? ciclo. Não, ele é o É o primeiro. ciclo. Foi de propósito. É lógico. Felipe Bernardes do vídeos Controles, Teclados e Mouses. Caramba, canal com informação completa, conteúdos de primeira. Já acompanhava há algum tempo e só percebi hoje que ainda não tinha me inscrito. Perdão pelo vacilo. Não perdoou. Você quer se redimir? Percorre todos os 130 vídeos do canal e dá like em todos, comenta, compartilha e chama todos seus amigos pra se inscrever também. Hack2B ASM do vídeo BGS. Cara, já me inscrevi e desinscrevi várias vezes do canal. Mas hoje eu sou seu fã, vocês são demais. Porra, mano, se inscreveu várias vezes no canal. Ele foi uma decisão complexa, né? Foi difícil. Foi a primeira, eu imagino isso, eu gostei. Gostei desse canal, bacana. Aí veio um vídeo que ele não gostou. Não, vamos Ridículo, dizer. otário, desgraça. Me arrependi, foi a pior coisa da minha vida. Aí veio outro vídeo que ele gostou. Puta, gostei, adorei. E agora é isso, vamos torcer pra continuar no positivo. Jonathan Santos do vídeos Controle, Teclados e Mouse. Hashtag Grupo de Anime da Sati. Entra lá no meu grupo de animes e mangás, que agora a gente tá falando de HQs, a gente tá falando Acabou a de voz livros, oculta. a gente tá falando de uma Acabou a voz coisa oculta. legal. Tá bom. Oficialmente a Nintendo ainda não divulgou as especificações totais do seu novo console. As pessoas já tiveram oportunidade de vê-lo em ação, ver as inovações que a empresa trouxe, mas efetivamente, né, abrir por dentro aí, ver a caixa de Pandora, ainda não foi possível. O que já se sabe, que é oficial, é que realmente ele trabalha com um chip X1 Tegra da Nvidia. Esse chip é presente aí nos Nvidia Shields, os equipamentos que tem Android. Esse chip, ele é uma modificação realizada para a Nintendo, né? Ele não é o default do Shield. Não foi revelada qual modificação. No entanto, após o evento oficial e de acordo com todas as especulações e vazamentos que estavam rolando aí, esse carinha vai usar um processador AMR Cortex de 4 núcleos, possibilidade máxima de até 2 GHz aí de potência. No GPU ele vai usar aí uma CUDA de 256 núcleos que vai até 1 GHz. A arquitetura dessa GPU é a Nvidia Maxwell aí da segunda geração. Vai utilizar 4 GB de memória e a largura de memória vai de 25.6 GB por segundo. Essa memória é compartilhada, CPU e GPU. Memória interna do sistema de armazenamento de 32 GB com taxa de transferência de 400 MB por segundo. USB 2.0 e 3.0, saída de resolução de tela de 720p a 30-60 fps, 1080p até 60 fps e 4K 30 fps. O console também vai contar com uma tela LCD IPS de resolução HD 1280 por 720 com suporte a até 10 toques na tela, ou seja, é uma tela capacitiva multitoque. De acordo com as especificações que eu acabei de falar, você pode imaginar que é uma máquina até que relativamente potente. O calcanhar de Aquiles ficaria no caso da memória. Uma memória de 4 GB e ainda compartilhada seria aí um baixo desempenho no aparelho. No entanto, a estratégia da Nintendo aparentemente é outra, né? Toda a potência que eu anunciei, no máximo que ela poderia ir, baseado também no X1 Tegra, que é um chip que já é existente e funcional da Nvidia, aparentemente não vai chegar na sua potência máxima dentro do console.
console dos 2 GHz que o processador AMR poderia oferecer na potência máxima, só serão usados apenas 1020 MHz, ou seja, quase 50% da velocidade seria aí sacrificada. Isso teria uma explicação quanto ao desempenho em bateria do console, né? A Nintendo tem que fazer no console portátil e fixo, ela tem que equalizar essas diferenças em relação à GPU da frequência de até 1 GHz que ele poderia oferecer no modo X1 Tegra padrão normal. A Nintendo aí opta por colocar apenas no máximo 768 MHz, isso no modo dock. No modo portátil, o console iria trabalhar a 307 Hz. Isso explica porque ele funciona Full HD na televisão e só 720p no modo LCD portátil. Outra perda de desempenho entre portátil e modo dock você encontraria nas memórias, né? Apesar de ser memórias apenas de 4 GB, elas alcançam até 1600 Hz de frequência. No entanto, elas iriam baixar para 1330 Hz no modo portátil e só voltariam a alcançar um máximo de 1600 no modo dock. A bateria aí acaba sendo um problema no modo portátil, né? Segundo as especificações de anúncio da própria Nintendo, que foi bem honesta, ela informou que a bateria tem duração vital máxima de 6 horas. Em jogos que usam muito recursos, eles deram o próprio exemplo de Zelda, um exclusivo do Nintendo, ela vai oferecer apenas 2.5 horas, quase 3 horas aí de diversão. Levando em consideração também o fator energia, a gente pode ficar com um pouco de pé atrás em relação a jogos que são disponibilizados hoje para o Xbox One e também para o PlayStation 4, né? Se eles não tiverem nenhuma modificação, existe aí talvez um problema em que eles rodem nesse console. Afinal de contas, as tecnologias de hoje dos jogos que rodam no Xbox One, por exemplo, eles consomem aí de 75 a 80 watts durante a jogatina. Isso seria um consumo extremamente alto no modo portátil Nintendo Switch. Então fica aí uma interrogação nos jogos que não serão produzidos pela Nintendo, se eles terão que passar por uma optimização para se adequar a essa economia de energia necessária para que se mantenha o console aí funcionando no modo portátil. Agora você vai falar que o portátil é uma bosta porque ele roda só 720p. Horas bola, a gente está falando de uma tela de 6.2 e uma tela de 6.2 de IPS com multi-torch, que deve ter um brilho aí proporcional à qualidade que deve ser exibida para compensar a falta do Full HD. Em teoria, você teria um portátil inferior ao seu Xbox One ou PlayStation 4, mas também superior ao Xbox 360 ou PlayStation 3, mas numa resolução 720p, que não é quase nada quando você tem qualidade de tela. Isso foi provado já pelo próprio PS Vita. O PS Vita não alcança nem a resolução HD, mas no entanto, pela sua tela cristalina e a qualidade de imagem que ele oferece, você não sente a diferença de queda de resolução e os jogos ficam muito bons, muito fluidos. Aliás, dá muito pau em vários celulares Full HD. É uma experiência de jogo incrível no PS Vita. A Nintendo, apostando nisso, poderia estar executando a qualidade de brilho, de cores e de contraste dessa tela, compensar a falta de resolução, e aí não seria distinguido pelo player a diferença entre a televisão e o portátil. Mas você disse lá atrás, Gotikosa, que poderia alcançar 4K 30 FPS funcionalidade máxima. Exatamente o que o chip Tera permitiria acontecer. No entanto, com essa queda de hertz aí que a Nintendo oferece, e também a gente tem aí uma especificação muito esquisita, que é o HDMI 1.4, sendo que o chip suportaria HDMI 2.0, mas com a capada do 1.4 a gente prevê que a Nintendo não queira usar aí toda a potência do chip, o que equivale a não conseguir rodar 4K no Nintendo Switch. E falando em gráfico, a própria demonstração do Zelda provou que é muito superior ao Nintendo Wii U. Isso mostra também a potência gráfica em relação ao próprio antecessor dele, e também que ele não vai chegar a um Xbox One, mas no entanto ele é um portátil. Outra coisa que se deve levar em consideração é o software firmware da Nvidia, que deve estar rodando como base desse chip em cima aí do software da Nintendo, que vai com certeza contribuir e ajudar os desenvolvedores que conhecem bastante já as tecnologias Nvidia. Então isso ainda pode ter uma melhora de hardware, pode ter uma melhor experiência, a gente pode alcançar aí melhores resultados no futuro. E se o hardware, você tem que aguardar aí o futuro para descobrir o que acontece, já nas funcionalidades o presente já nos mostra aí grandes possibilidades, né? O Nintendo Switch, conforme histórico da própria empresa, que não tem medo de inovar, ele trouxe funcionalidades aí bem diferentes, e o principal deles é a modularidade do console. Ele é um console normal e ele é um console portátil. Não cansado disso, você também tem a função dos joins,
funções, que são os controles. Aparentemente são controles simples. Parece que tava enganando, né? Vamos colocar esses brinquedinhos aqui, esses negocinhos. Bonitinho, né? Fofinho, né? Aquilo que tem em mão grande é sem desgraça, né? Você vai ver aí quando começar a soltar esse streamer jogando aquela porra no chão, né? Mas ficou Dark Souls quebrou aquela porra. Apesar de pequenininho e parecer inofensivo, aqueles joints lá tem muita coisa dentro deles. Para começar, tem 8 botões, exatamente, contando com um direcional que também pressionando vira um botão. Isso quer dizer que você vai ter aí uma gama de possibilidades que hoje você tem nos controles do Xbox One, no PlayStation 4. Você não deve perder muita funcionalidade em torno disso. A grande cereja do bolo são as aplicações a mais que o controle vem. O primeiro delas é que ele já comporta o que já tinha no controle do Wii U, ele trouxe para ele o suporte a NFC, né? Near Field Communication, o famoso sistema Amiibo da Nintendo, ou seja, a tecnologia de presença, né? É uma ação no sistema ou no hardware que acontece na presença de outro hardware. Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas também tem uma coisa inovadora nesse controle que chama HD Rumble. A Nintendo levou aí a sensação de jogar a uma nova experiência. Exatamente, a gente está falando aí de dispositivos de gatilhos de vibração que estão muito precisos, de tal forma que você tem sensações reais do jogo. Isso acontece e foi demonstrado quanto a sensibilidade de cair pedras de gelo em um copo aconteceu no próprio anúncio do console. Ou seja, com um controlezinho você possibilita aumentar a realidade da situação, a sensação de algo. Óbvio, é claro, é lógico que essa tecnologia HD Rumble é proprietária da Nintendo e aí a gente espera que as produtoras de jogos que farão para o Nintendo Switch adotem e utilizem essa tecnologia para ela não morrer como tantas outras tecnologias aí legais e bacanas que morrem por falta de utilização. Esses controles virão junto com o console, né? Mas também você tem a possibilidade de adquirir um controle aí mais parecido com o controle do Xbox One, né? Um formato mais amigável que contém as mesmas funcionalidades, mas é vendido separadamente. Se você lembrou das especificações que eu falei no início, você deve estar achando estranho que 32 GB para os jogos que nós temos do tamanho de hoje deve ser muito complicado aí o armazenamento do Nintendo Switch. Se for ainda o Wolfenstein, né? Já me colocam Gears, né? São 70 GB, já era, fudeu o console. Vou ter que comprar dois, pela metade de um e metade no outro. A resposta para isso são os jogos em SD cards. A Nintendo já garantiu e afirmou que esses SD cards já serão compatíveis com a tecnologia SDXC, ou seja, discos com até 2 terabytes, aliás, né? 2 terabytes no disquinho, né? Isso vai ser muito louco, né? E caro. Vai ser caro, provavelmente muito caro. Não é muito caro. Você não teria problemas de armazenamento e principalmente onde colocar os seus jogos, baseado que os jogos rodarão direto por esse SD card. E isso pode ser uma dificuldade aí, impacto de preço no console, né? Não se sabe ainda quanto será aumentado no jogo por conta que virá com esse SD card. Este que eu falo agora não foi anunciado, mas já foi patenteado um dispositivo de VR pela Nintendo, né? E esse dispositivo VR ele funcionaria semelhante a um Gear. Se você não sabe o que é um Gear, é um VR para celular. É basicamente isso, você coloca aqui o aparelho, encaixa e você usa o óculos, né? Seria mais ou menos isso que seria o VR do Nintendo Switch. Óbvio, é claro, é lógico que com a potência de processamento dele, as lentes deveriam vir com mais qualidade também do equipamento e deveria ser uma experiência VR muito melhor do que esses Gears de celular. No entanto, é possível afirmar que a experiência VR de Gear é totalmente inferior à experiência VR nativa. Outra grande novidade, ainda mais para o mundo Nintendo, é que é a primeira vez que a Nintendo optou por uma rede paga. Em benefício ao pagamento, você poderá aí resgatar jogos, assim como acontece no Xbox Live e na PSN, só que os jogos não ficam com você. De mês em mês eles são trocados. Não é esquisito isso, né? Eu tenho um mês pra jogar. Tem corretinho louco pra jogar. Você vai ter que terminar E o mês? E o mês e foda-se. Passou o mês, foda-se, já era. Compra ou dane-se. É tipo uma versão teste do Netflix. Esses jogos provavelmente não seriam jogos nativos do Nintendo Switch, não seriam jogos aí do NES que ela traria aí com benefício que você baixaria pela própria rede. Falando em baixar pela própria rede, não há indício nenhum e nenhuma confirmação e aparentemente a Nintendo abandonou a ideia de retrocompatibilidade. Então você não deve aí ter os jogos do Nintendo Wii, Wii U e muito menos o 3DS dentro do seu Switch. Outra funcionalidade dessa rede, mas que não está presente no console, seria aí o controle de Share Party, né? Uma rede social para você conversar com seus amigos, trocar ideia. Só que isso seria feito pelo dispositivo mobile, exatamente. Você teria que baixar no aplicativo e usar aí pelo seu celular. O próprio console não teria aí o serviço para controlar isso. Que é uma grande cagada, né? Você vai ter que usar o celular. achei legal, Eu não sei. mas Se eu usar o celular. Você imagina, eu tô portátil, eu tenho que usar o celular. Aí o cara fala comigo, peraí, é meio foda isso, né? Eu aposto na Nintendo.
Nintendo. Eu posso pôr a merda. Outro aplicativo, esse sim tem tudo a ver com a Nintendo, é o controle parental dela, né? Muito interessante, muito legal, aplicativo que você consegue ligar, desligar o console, agendar horário para os seus filhos, colocar senha, ou seja, você tem todo o controle parental aí, inclusive o tempo de que o console fica ligado, né, para a criança poder usar ou não. É uma coisa que a Nintendo sempre se preocupou, é um ponto positivo do uso da rede Nintendo. E o Nintendo Switch ainda não lançou, mas vai vir jogos, muitos jogos para ele, né? Existe uma lista grande aí de expectativa, no entanto os lançamentos anunciados não são assim tão radicais para 2017. Muita gente achou isso insatisfatório, falou que era uma ruína, mas eu gostaria de lembrar a todos que o Xbox One e PlayStation 4 foram lançados com apenas um jogo cada um, Killzone do lado do PlayStation 4 e Rise From do lado do Xbox One. E ficaram assim um tempinho, e os jogos que depois lançaram Foi uma merda atrás da outra, né? Foi uma bosta sem fim, né? 2013 lançou, no começo do primeiro semestre de 2014 foi só depressão pra quem comprou. Isso é fato, vamos falar. E falando em jogo, a gente tá falando do nosso parceiro Kinguin, kinguin.net/br. Lá você acessa e tem 3% de desconto utilizando o nosso código THATGUI, que é uma loja que vende chaves de jogos originais e você adquire com um preço muito campeão. Se você não conhece, dá uma visitada, faz seu cadastro e tenha a sua primeira experiência de compra no Kinguin. Eu garanto que é muito legal, muito satisfatório. Você encontra lá jogos com até 70%, 80% de desconto em relação às lojas oficiais. O Nintendo Switch chega em 3 de março nos Estados Unidos com preço oficial de $300. Já tem promoção aí que rolou na Amazon, na pré-venda aí de $279. No mercado nacional Brasil e América Latina, o presidente da Nintendo já informou que há expectativas, mas ainda não divulgou a data oficial do lançamento aqui em terras tupiniquins, né? Deve estar chegando aí, né? $300 com a conversão, né? Do real, né? Chega o preço do Mac, né? Há muito assunto ainda pela frente, muitas especulações sairão também muitos anúncios oficiais da própria Nintendo, e conforme as novidades vierem aparecendo, você será, claro, óbvio, muito bem informado aqui no Detonando Geek, que pela primeira vez em toda a história do canal vai ter um grupo oficial do Nintendo. Exatamente, nós já temos grupos do PlayStation 4 Tech, nós temos grupos do Xbox One Tech, PC Gamer Tech, e hoje inauguramos o Nintendo Tech, já aí para discutir tudo sobre o Nintendo Switch, tudo sobre a Nintendo quando chegar, essas especificações, o que vai rodar, o que não vai rodar, e depois do lançamento, o que aconteceu, como configurar. E se você gostou desse vídeo, se identificou tudo o que você queria saber sobre o Nintendo Switch, sobre as especificações, sobre o que aguardar, sobre o que vai rodar, sobre o que não vai rodar, que chip que vai rodar, que velocidade que vai ser, deixe o seu like aqui no vídeo, assine nosso canal, compartilhe nosso vídeo, é muito importante que você faça isso. Participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, o mais novo filho aí do canal Nintendo Tech. Participe também do nosso fórum space.geek.com.br. Lá você também tira dúvidas de todos os assuntos que nós falamos aqui no canal. Prestigie também o nosso parceiro Kinguin.net/br. Eu sou Gotkose e até a próxima.